Já são quase 11 horas da noite na Dinamarca e ainda tem um pouco de luz solar. Esses últimos dias aqui, em outras cidades europeias, tem sido acompanhado de uma ebulição de notícias acerca de questões que há muito já denunciam aqui o esgotamento do modelo europeu. De um lado, a questão ESG, essa ditadura socioambiental, que eu chamo dos ecochatos. Não é que não se deve cuidar do meio ambiente, é que isso, de certa forma, virou uma ideologia, uma crença que ultrapassa o absurdo, ultrapassa, inclusive, a própria ciência, que eles dizem tanto defender. Ora, morre mais gente na Europa por conta das ondas de calor, mortes associadas diretas e indiretamente a ondas de calor, do que morre nos Estados Unidos com arma de fogo. Eu mesmo fui testemunha dessa bizarrice. Eu estou num hotel que não é um hotel chiquérrimo, 5 estrelas, mas é um bom hotel. É um hotel de 250 a 300 dólares a diária, um hotel 4 estrelas, que em qualquer lugar do mundo teria ar-condicionado. E quando eu cheguei aqui não tinha. Eu mandei um e-mail para a gerência, vou colocar no vídeo, em algum lugar do canto que couber, uma cópia da resposta. A resposta basicamente justificava que não havia ar-condicionado por questões ESG. Mas sobre isso, sobre o estilo de vida europeu, sobre o excesso de regulação europeia, e sobre o que o esgotamento desse modelo tem a nos ensinar. Se a gente pegar as grandes potências europeias, o PIB per capita delas era muito próximo do PIB per capita americano até meados de 2008. De lá para cá, essa distância começou a abrir. Hoje a Alemanha tem um PIB per capita um pouco maior que os estados mais pobres dos Estados Unidos. O Reino Unido é mais pobre que o estado mais pobre americano, que é o Mississippi. Esse modelo em esgotamento tem lições importantes para ensinar para o Brasil. Quem que a gente quer copiar? O modelo do velho mundo, que está definhando, que, na minha opinião, se nada for feito daqui a 30, 50 anos, deve se tornar uma grande Argentina, um lugar que já foi rico, um lugar que tem boa arquitetura, e um lugar onde o excesso de assistencialismo, o excesso de regulação estatal acabaram por impedir o crescimento econômico, impedir a evolução do dinamismo daquela economia e acabou fazendo a Argentina ser o único caso, se eu não me engano, da literatura econômica de país rico que ficou pobre de novo. A Argentina, para quem não sabe, no início dos anos 30 ainda tinha um dos 10 maiores PIB per capita do mundo. A Argentina era mais rica que o Canadá em termos de PIB per capita, ou seja, a Argentina chegou lá e voltou para trás. Então não pensem que isso é impossível de acontecer. Isso já aconteceu, temos um exemplo, e tudo indica que nós veremos algo parecido na Europa, se a Europa não der o braço a torcer e entender que o seu modelo se esgotou. Cada país na Europa tem o seu arcabouço regulatório que torna praticamente impossível que você faça negócios aqui, que você faça inovações aqui, que você altere as coisas e, de certa forma, isso impede que a economia tenha dinamismo. E não é só a questão do ar-condicionado. Recentemente saíram duas grandes notícias. Primeiro, a Alemanha percebeu que não dá para continuar na mata e uma das medidas foi acabar com a licença médica por telefone. A pessoa estava mais ou menos ruim ali da cabeça ou estava se sentindo mal, triste ou até não estava, simplesmente inventava, ligava, falava que não ia no trabalho e tudo bem. Agora, pelo menos, passou a ser exigido aí um atestado médico de um profissional certificado que seja entregue a partir do primeiro dia de doença. E outra notícia importante que saiu recentemente no Financial Times foi a da flexibilização das regras ambientais para os data centers aqui na Europa. Ou seja, enquanto você tem uma explosão de construção de data centers nos Estados Unidos, cuja economia associada à AI está puxando o PIB e causando uma revolução de produtividade, aqui na Europa os data centers não conseguiam entrar porque tinha regras ambientais extremamente rígidas. Isso me faz lembrar de uma diferença essencial entre o modelo europeu e o modelo americano, e eu acho que quem quer que vença as eleições brasileiras deveria pensar nessa reflexão existencial de qual modelo a gente quer seguir. A analogia que eu faço é, no modelo americano, primeiro, o capitalismo inova, cria, produz, gera resultado e as consequências daquilo vão ser avaliadas pelo Estado. Se tiver alguma coisa perturbadora que precisa ser diminuída ou regulada, o Estado vai criar um arcabouço para regular aquilo. Se a externalidade for só positiva e não tiver por que mexer, o Estado não vai mexer. Na Europa não. Na Europa o capitalista ele precisa pedir licença para o Estado antes de inovar, antes de construir alguma coisa diferente. Então, como que as coisas novas podem nascer aqui, se antes de nascer elas precisam pedir licença? Como que você pede licença para algo que ainda não existe? Antes mesmo de existir uma grande empresa de IA na Europa, a Europa já regulou a IA. Essa é a marca registrada do modelo fracassado da Europa. Então o que eu acho que é importante aqui é a gente pensar qual modelo a gente quer seguir, se é o modelo europeu ou se é o modelo americano. Se a gente quer uma economia cada vez mais inovadora e uma economia que tenha pelo menos alguma capacidade de sobreviver e de competir no mundo onde você não tem tempo para ficar regulando tudo, que as coisas vão mudando, você tem que primeiro deixar as coisas acontecerem, depois observar e, enfim, se necessário, regular, ou se o medo da inovação, o medo do progresso, o medo do novo vai fazer com que a gente tenha um Brasil cada vez mais parecido com a Europa, engessado. Tem gente que acha que isso é improvável, porque o Brasil não teria nem competência de legislativo para isso. Bom, não se esqueçam que no ano 2000 o Brasil aprovou uma lei proibindo os postos de gasolina de se automatizarem, e essa lei vigora até hoje.